Próximo, o senhor Edson Marques Flores, que é da Federação das Cooperativas do Estado de São Paulo. Então, boa tarde a todos os componentes da mesa e a todos os presentes. E agora vamos falar a parte técnica, né? Parte técnica e estatística. Nós vamos então analisar a metodologia que foi proposta. O primeiro ponto importante é que esses coeficientes da regressão que foi proposta, que dá o custo variável em função do quilômetro de rede e do número de consumidores, esses coeficientes, como todos os coeficientes calculados a partir de amostra, eles representam médias e estão sujeitos a erros. Esse aqui, no caso, nós calculamos o erro, e o erro que está sujeito a esse coeficiente é de 63,9%. O outro coeficiente, que é o coeficiente do número de consumidores, está sujeito a um erro menor, de 20%. Então, embora o coeficiente de explicação da regressão seja de 98%, o erro aqui é bastante alto, o que vai causar erro nas estimativas, como nós vamos ver adiante. Toda estimativa que se faz de um valor individual de custo, eles também está sujeito a um erro. Que erro que é esse? Tanto pode ser um erro para cima quanto para baixo. Esse erro também é calculado estatisticamente por essa equação que está aqui. E nós vamos aplicar essa equação nos valores que se seguem. Aqui nós temos as 20 empresas que foram escolhidas para a amostra, onde nós temos o custo delas e o custo estimado por aquela equação que foi calculada. Aqui é o resíduo entre o custo real e o custo estimado. Então nós podemos verificar aqui que, aplicando essa equação nas mesmas 20 empresas da amostra, nós já temos erros que vão de 46% positivo, ou melhor, de menos 48% negativo, a 46% positivo. Aí nós fazemos uma outra análise, que é uma análise que está contida nesse livro aqui, de análises multivariadas, do James Latin, onde nós separamos num grupo de calibração, desse universo de 20 empresas da amostra, nós separamos 2/3. E pegamos um outro 1/3 aqui. Então, estabelecemos essa mesma equação, pela mesma metodologia que foi estabelecida ali atrás, nós estabelecemos a equação para essas daqui, e aplicamos no grupo de validação. O que é o grupo de validação? É como se fossem, não é, no caso das cooperativas ainda é diferente, mas é como se fosse pegar uma metodologia de uma população e aplicar em outra. O que acontece? Seria a validação externa. Muito bem. Quando a gente faz isso, a gente verifica que aqueles resíduos lá que iam até menos 48%, chegam até menos 59%. Aqueles erros que nós calculamos para as estimativas, os erros máximos, podem chegar até a 80%, até 82%. Então, esse valor aqui é um valor residual em função desses valores que nós tínhamos aqui, como real e dos valores estimados. Muito bem. O que nós concluímos a partir disso? Primeiro, como a variância dos custos na amostra é muito grande, o modelo linear acaba resultando num coeficiente de explicação muito alto, de 98%. Porém, a análise de resíduos referente ao modelo de regressão, realizada sobre as 20 empresas, mostram desvios que vão de menos 48% a mais 46%. O que por si só já invalida o modelo para o fim ao qual ele se destina, ou seja, para a finalidade de estimar custos. Na validação externa, onde o modelo é determinado para as 13 empresas de maior densidade, de consumidores por quilômetro, e depois aplicado às 7 de menor densidade,
foram verificados erros máximos para as estimativas de custos que chegam até a 82% no grupo de validação. Os resíduos para o grupo de validação, acompanhando os erros máximos, chegaram a menos 59%. Ou seja, a análise indica que os erros poderão ser ainda maiores quando da aplicação do modelo às permissionárias cooperativas, pois trata-se de um universo bastante distinto daquele utilizado para a determinação da equação de regressão. Aí vamos para o segundo modelo, que é o modelo que dá o custo fixo sobre o custo variável em função do número de consumidores e da unidade de consumidores por quilômetro de rede. A equação proposta é essa daqui, né? E esse aqui são os coeficientes. Novamente, aqui temos um coeficiente para o número de consumidores e outro coeficiente para unidades consumidoras por quilômetro de rede. Aqui o coeficiente de explicação cai bastante, cai para 0,30. Por quê? Como se fez a razão do custo fixo pelo custo variável, houve uma redução muito grande da variância. Então isso fez com que o coeficiente de regressão caísse bastante. Mas aqui é um fato grave. Esse coeficiente, referente ao número de consumidores, ele, no teste de hipótese, ele não é rejeitado como sendo zero. Ou seja, o que está sendo dito aqui é o seguinte, é que existe 38,9% de probabilidade de que esse coeficiente aqui seja zero. Ou seja, de que o custo não possa ser determinado em função do número de consumidores. Então, esta variável tem que ser excluída do modelo. E foi o que nós fizemos. Quando nós excluímos, aliás, vocês vão verificar aqui, que aqui é 30% e o coeficiente ajustado ao número de variáveis é de 21%. Quando a gente faz isso, o que ocorre? O coeficiente de explicação cai mais um pouco, cai para 26%, mas o ajustado ao número de variáveis aumenta, vai para 22%. O erro aqui, referente a esse coeficiente, é de 34%, e referente a esse coeficiente, de 82%. Muito bem, a equação resultante foi, então, essa equação, e aí podemos verificar o seguinte. Os resíduos para essa equação, comparando o valor real com o valor estimado, ele vai de menos 84% a mais 30%. Fosse mantida a outra equação com aquele coeficiente indevido, seria ainda pior. Fazendo a avaliação externa, no mesmo processo, pegando 2/3 da amostra e aplicando no outro terço, nós verificamos erro, o resíduo de até 91% negativo. Ou seja, erro na estimação de 91%. Né? E o erro aqui de 60%. Ou seja, há uma situação mais grave ainda. Esses erros são para 95% de confiança. O que quer dizer o seguinte, nada impede que uma ou outra empresa esteja contida nos 5% de probabilidade que fora do nível de confiança, o que pode ocorrer um erro ainda maior. Finalizando, para esse segundo modelo, né, o modelo que incluía a variável número de consumidores foi invalidado e construímos o modelo incluindo apenas a variável unidade consumidora sobre quilômetro de rede. A análise de resíduos referente ao modelo de regressão, realizada sobre as 20 empresas, mostram desvios relativos de menos 84% a 30,98%, o que, por si só, já invalida o modelo para o fim ao qual se destina, ou seja, estimar custos. Na validação externa, onde o modelo é determinado para as 13 empresas de menor densidade e aplicado às outras 7, foram verificados erros que chegam a 60%. F5. Pronto. Os resíduos para o grupo de validação chegam até a menos 91%. A análise indica que os erros poderão ser ainda maiores quando da aplicação do modelo às permissionárias cooperativas, pois trata-se de um universo distinto daquele utilizado para a determinação da equação de regressão. O que eu quero dizer é que
em estatística, tudo funciona da seguinte maneira. Os erros, eles sempre são estimados são erros de ocorrência que devem ou que podem ocorrer na população da qual foi retirada a amostra. Nesse caso, né, a população ao qual vai se aplicar o modelo não é a população das empresas, das concessionárias, é a população das cooperativas. Então, nós não temos controle controle do erro estatístico, erro amostral, sobre o que pode acontecer nas cooperativas. Quase com certeza deve acontecer um quadro um pouco pior do que o quadro que nós verificamos nas próprias concessionárias da qual provém o modelo. Muito obrigado.